Foi vergonhoso o que o Trump fez com o Zelensky no Salão Oval da Casa Branca. Olha, eu não sou especialista político, mas tem coisas que nem precisa ser para ver o tamanho da sacanagem que fizeram. Muita gente aí da imprensa anda dizendo, e eu não duvido, de que aquilo foi uma armadilha que eles armaram para o Zelensky, porque eles sabiam que o Zelensky ele está emocionalmente, ele pode não estar estável, mas quem vai estar bem no meio de uma guerra, tendo seu país invadido, saqueado, tendo seu povo assassinado? Quem? E eu acho que eles estavam tramando que em determinado momento o Zelensky ele ia dar uma resposta meia torta para eles assim iniciar a narrativa dele, né, de que o errado é o Zelensky, que é o Zelensky que quer a guerra, que é o Zelensky que não quer a paz. Eu não entendo como que eles podem achar isso se o Zelensky é o principal interessado em acabar com essa guerra. Afinal, não é os Estados Unidos, não é a Rússia que está tendo seu país destruído, bombardeado. É a Ucrânia. E em nenhum momento o Zelensky faltou com respeito com o povo americano, muito menos com o débil mental do Trump lá e o vice dele lá, parece o Chuck lá, o boneco Chuck de barba. Em nenhum momento. Ele apenas disse que, como ele perguntou, ele fez uma pergunta ao Chuck, como que ele poderia acreditar em diplomacia com a Rússia se a Rússia não respeita nenhum tratado? Como que garantia que ele teria que a Rússia aceitaria e respeitaria um cessar-fogo se eles não respeitam nada? E a história já mostrou isso aí, que os russos eles não respeitam nada em relação à Ucrânia. Porque na verdade a Rússia ela tem uma obsessão pela Ucrânia. E não é de hoje isso. Eles não gostam dos ucranianos, mas eles querem a Ucrânia. E essa conversinha aí de que no começo da guerra que o Putin ele queria acabar com o nazismo na Ucrânia, que o Zelensky era um nazista, apesar dele ser descendente de judeus que estiveram nos campos de concentração, isso já caiu por terra. Várias vezes ele já deixou escorregar, e acho que ele nem esconde mais que o que ele quer mesmo, ele quer reerguer a antiga União Soviética. É isso que ele quer. Ele quer conquistar territórios, ele quer tomar. E a Ucrânia é uma coisa que eles têm obsessão. Eles têm uma verdadeira obsessão pela Ucrânia. Agora, os dois presidentes lá, os dois bonecos lá, dizer que o Zelensky faltou com respeito com os americanos, com o presidente americano, com a Casa Branca. Quem é o Trump para falar em respeito a outros países? Logo o cara que chega na Dinamarca e fala, eu quero a Groenlândia, por bem ou por mal. O cara que fica postando fotinhos de meme, que ele só deve dar risada a ele mesmo, do Canadá anexado como um estado americano. O cara que chama o primeiro-ministro do Canadá de prefeito do Canadá. Isso é respeito? O cara que quer mudar o nome do Golfo do México porque ele acha que ele é errado, não tem que chamar Golfo do México. Porque assim, para os americanos é os Estados Unidos, o resto é resto, né? E tem muita gente aí que fica lambendo o saco do Trump, mas eu não sei se a pessoa vai lembrar quando, na época da pandemia ainda, que um carregamento de máscara que o Brasil havia comprado da China, parou nos Estados Unidos para depois vir para o Brasil, ele simplesmente foi lá, eu quero isso, e ficou lá e dane-se se o Brasil comprou. Esse é o Trump. É um cara que ele só pensa nele, ele quer que os outros se danem. Ele não está nem para ninguém. E nesse encontro, o Zelensky, em nenhum momento ele foi desrespeitoso. Você pode ver no vídeo que a única pessoa que ele criticou foi o Putin, porque eles não respeitam. Foi a única. Ele falou, quando ele se referiu ao Trump,
que ele fala assim, com a graça de Deus, você vai parar o Putin. Aí veio o Chuck e fala que ele não nem obrigado ele dá, porque os Estados Unidos injetou bilhões na Ucrânia com essa guerra. Se bem que os Estados Unidos ele não enviou dinheiro para a Ucrânia. O que ele fez? Ele investiu em armamento no próprio Estados Unidos, ele repôs, ele doou um monte de arma para os Estados Unidos, mas ele repôs. O que ele fez? Ele modernizou as suas armas. Então, o que está querendo cobrar do Zelensky aí, nisso aí? Sendo que ele gerou emprego nos Estados Unidos, ele modernizou o seu arsenal, e ele mandou sim armas para a Ucrânia, que tinha que esperar armas chegarem, tinha que ter autorização do que ele podia usar, até onde ele poderia usar. Tudo isso ele tinha que esperar. Enquanto o Putin estava tudo nas mãos dele, afinal ele é a segunda potência do mundo militar, tudo das mãos ali. Eu quero um ataque agora e o outro daqui a 2 dias. Ele vai. Enquanto o Zelensky, ele tinha que aguardar liberação de armas, saber até onde ele poderia usar essas armas, como usar essas armas. Ele ficava limitado. E por isso que eu acho que esse encontro aí foi uma armadilha com o Zelensky. Porque eu tinha certeza, olha, era quase certeza que eles iam cutucar até o Zelensky soltar uma resposta torta lá. E o Zelensky, ele já mostrou que ele não abaixa. Olha, o cara, você pode falar o que quiser dele, ele já foi desdenhado aí pelo Bolsonaro, ele já foi desdenhado pelo Lula, os dois presidentes brasileiros aí já falaram merda do Zelensky. Ele é desenhado pelo Putin, pelo Trump também, mas ele é um cara que ele não abaixou a cabeça. Eu acho que o único cara que eu vi até hoje que não abaixou a cabeça para as duas maiores potências. Tudo bem que ele é como se fosse uma formiguinha lutando contra um elefante, mas ele mostrou valentia. O próprio Trump falou da coragem do povo ucraniano. E eu não lembro de outro líder aí peitar as duas potências militar. Eu queria ver se fosse o Bolsonaro que chamou ele de puseram um comediante no poder, se fosse o Lula, que até o Lula também disse que ele foi humilhado. Quem diria que eu ia concordar uma hora que o Lula falou? Só que também precisa ver se ele falou isso aí porque ele acha mesmo, ou porque ele está meio que tretadinho com o Trump. Será que esses dois eles iam peitar mesmo os dois líderes, como o Zelensky está fazendo? Está fazendo, e se não fosse por ele é tão incompetente aí como boa parte do mundo diz, que se não fosse por ele, a Rússia teria dado um passeio ali na Ucrânia. E o russo, eles podem até perder, mas eles estão vendendo bem caro essa derrota. Mas depois dessa reunião aí, eu já não sei mais o que pode acontecer. Eu sei que o psicopata do russo lá está com o sorriso daqui até aqui, porque os bonecos manipuláveis dele, o Trump e agora o Chuck, que já é um boneco, né, então é fácil manipular, estão fazendo tudo que o Putin gosta. Ele deve ter umas miniaturas do Trump lá e do Chuck lá, e ele deve ficar assim: isso, meu garoto, você está fazendo certinho o que eu quero que você faça. Porque quando a Rússia começar a avançar, eles não vão parar na Ucrânia. Se eles tomarem a Ucrânia, eles não vão parar na Ucrânia. Eles vão devagar, eles vão comendo pela beirada, assim. Eles veem que dá certo, avançam mais um pouco. A Crimeia foi assim. Eles invadiram a Crimeia, tomaram a Crimeia, ninguém fez nada. Até a Copa do Mundo aconteceu na Rússia lá. Então, o Putin falou assim: beleza, então acho que eu posso avançar mais um pouco. E fez. Avançou de novo, tentou invadir, só que agora parece que bateu de frente com o Zelensky, que não abaixa a cabeça. Mas eles vão fazer isso aí. Se eles tomarem a Ucrânia, eles não vão parar na Ucrânia. Eles vão seguir em frente.
E os Estados Unidos, ele se gaba, o Trump, ele se gaba que existe um oceano de distância entre ele e a Rússia que o protege. Só que, por isso que eu falo, eu não sei se ele é inocente ou é um idiota mesmo. Porque conforme as armas ficam mais modernas, essas distâncias, elas diminuem. Hoje uma arma russa, um míssil russo, ele pode atingir os Estados Unidos, ó, rápido. E eu aposto o que quiser, que se a Rússia ela tiver 1% de superioridade bélica frente aos americanos, e se eles puderem invadir até os Estados Unidos, eles vão fazer. Eles já falaram do Alasca, eles querem de volta o Alasca, que eles venderam para os americanos, porque na época não tinha valor, era difícil chegar, mas hoje estão vendo que é um lugar rico, e eles já estão meio que arrependidos de ter feito o negócio, e eles já falaram que eles vão querer rever isso aí. Não dá para confiar na Rússia. E se eles tiverem 1%, como eu já disse, de superioridade bélica frente aos americanos, eu não digo nada, eles invadiram o Alasca. Aí quero ver o Trump falar da distância do mar que o separa. Porque a Rússia, eles botam fé nas armas que eles criam lá. Tanto que eles têm um míssil lá, que eu nunca lembro o nome, Orenchek, Orenek, sei lá o nome daquela merda lá. Eles botam tanta fé nesse míssil que eles já desafiaram os americanos para um desafio de mísseis. Agora imagine se eles conseguem desenvolver uma arma realmente sem defesa, sem nada. Acabou para a Europa, que hoje, sozinha, eu já não sei se, infelizmente, se ela tem como se defender e tem como ela defender a Ucrânia, porque eles estão preocupados justamente com isso, porque eles sabem que a Rússia não vai parar na Ucrânia. Primeiro, eles vão querer a Ucrânia porque a Rússia ela tem uma obsessão pela Ucrânia. Eles são obcecados pela Ucrânia. E essa história dela não poder entrar na comunidade europeia e na OTAN, eu tenho as minhas suspeitas. E é justamente porque eles querem, de tempos em tempos, invadir e tomar parte até acabar com tudo. Até eles dominarem toda a Ucrânia. Como eu já disse, eles têm obsessão. Por que eles não ficaram tão encrespados assim quando a Finlândia entrou para a OTAN, quando a Suécia entrou para a OTAN? A Finlândia tem uma longa fronteira com a Rússia e já tiveram um entreveiro no passado. Mas a Finlândia entrou para a OTAN. Ou por que só a Ucrânia que tem esse negócio de eles não poderem entrar para a OTAN? Para mim, está bem claro, porque eles têm interesse em tomar toda a Ucrânia. Mas infelizmente depois desse bate-boca aí que eu nunca vi na minha vida uma coisa igual. Nunca vi. Mas, como eu disse, ali para mim foi uma armadilha que saiu um pouco do controle, que para mim eles queriam humilhar mesmo o Zelensky. Tanto que o Trump ele fala para ele que você não tem condições de ditar nada, você não tem cartas na mesa para exigir nada. Falou pro cara que está tendo o país invadido. Como que o Trump ele tem a cara de pau de dizer que o Zelensky está brincando com a Terceira Guerra Mundial? Sendo o que ele quer viver a vida dele, dos ucranianos, em paz. Quem está brincando com a Terceira Guerra Mundial é a Rússia, que ameaça todo mundo. Ou eu estou enganado que a Rússia falou já que se puserem tropas lá, eles atacam o país. O próprio Medvedev lá, aquele lixo, ele vive falando que se a Inglaterra colocar tropa lá, tem que bombardear a Inglaterra. E você viu como que esse cara, ele se referiu ao Zelensky, depois do acontecido. Ele se referiu ao Zelensky como porco. Ele disse que esse porco teve o que merecia. Isso é o que os russos acham dos ucranianos. Desde sempre. Se você vê a história do Holodomor, que muita gente que lambe o saco do Putin fala que isso nem existiu, mas existiu.
Veja a história do Holodomor, a coisa bizarra que teve. É coisa difícil até de falar aqui no YouTube e o YouTube cortar o vídeo de tão bizarro que é. Eu vou ter que pisar em ovos para falar isso aí, do cúmulo, a fome ser tanta que sobrava até para as outras pessoas, se é que você me entende. Isso foi o Holodomor, o que a Rússia fez a Ucrânia passar. Então você vê que a Rússia, ela tem essa história de ódio, não é nem de amor e ódio, é história de ódio com a Ucrânia, com os ucranianos, para falar a verdade. Porque da Ucrânia eles querem toda a riqueza, e agora os americanos também querem toda a riqueza. E você viu que eles queriam forçar, aquilo para mim é uma extorsão, o que o Trump exigiu da Ucrânia. Para mim é uma extorsão. Ele queria metade da riqueza do solo ucraniano para pagar o que, segundo ele investiu na proteção da Ucrânia. Mas como eu já disse, ele investiu nas armas do país. Ele repôs as armas do país dele, ele promoveu empregos lá e as armas ele forneceu para a Ucrânia. Não chegou, ele não catou um cheque lá e falou, você aí, gasta como quiser. Não foi isso aí. E agora, o triste é que tanto os americanos como os russos, eles querem sugar a Ucrânia até o último. Eles querem pulverizar o território. E é triste isso aí. E depois dessa confusão aí, eu espero que o Zelensky, como ele tem um bom jogo de cintura, que ele consiga, e vamos ver se ele consegue, né, conversar de novo com o Trump, porque afinal o cara, ele tem problema mental, né, ele tem probleminha, o Trump tem problema mental sim, é maldade e retardamento também. Quem sabe ele consegue dar uma volta e convença o Trump que se a Ucrânia cair, mais para frente outros países vão cair. E não digo nada da Rússia chegar até os Estados Unidos. Quando chegar lá, o Trump não vai ser mais presidente, eu não sei nem se ele vai estar vivo. Mas o nome dele vai estar na história pelas cagadas que ele fez. Isso aí ele não vai ter como apagar. Ele e os descendentes dele. Então, eu fico triste com isso, porque a Ucrânia é um país, é um povo que eu aprendi a respeitar muito pela valentia que eles demonstram, mesmo sendo uma luta injusta. É como se eu, sozinho, desafiasse a minha cidade inteira para uma briga. Mesmo não tendo chance, mas eu querendo brigar. E é isso que os ucranianos fazem. E eu espero mesmo de coração que se resolva de um jeito que a Ucrânia não perca. Eu acho difícil eles recuperarem, pelo menos aquela parte que eles perderam ali. Mas que eles consigam frear de um jeito ou de outro, nem que a Europa, sei lá, remodela a OTAN, dá um pé na bunda do Trump, essa bosta. Eu sei que 70% do orçamento da OTAN é os Estados Unidos que fazem o grosso lá, mas sei lá, dá um jeito e reúne lá Ásia, Europa, Oceania, América, e junto a proteger a Ucrânia, faz uma outra OTAN, porque senão a Rússia não vai parar. O pessoal fala tanto do imperialismo americano, sempre fala, não, imperialista, não sei o que, sendo que o outro também é imperialista. Só que os americanos, até ontem, o imperialismo dele era tipo na base da conversa, tipo, te forneço isso, não precisa vocês inventar que nem... Eu vi um vídeo do professor Rock, ele fez um vídeo a esse respeito, eu achei sensacional. Ele falou dos americanos, um exemplo que ele deu foi que os americanos, eles praticamente eles monopolizaram o GPS. E eles falaram para os europeus, não, pode usar aqui, vocês não precisam inventar o de vocês, pode usar o meu. Mas, o que no final acontece, depois disso tudo? Se os americanos quiserem ir lá e desligar o botão do GPS para a Europa, eles fazem. E do outro lado tem a Rússia, que vai na base da ignorância, na base
da invasão que eles gostam de fazer, né? E não é de hoje. Mas só resta torcer, e eu torço muito para a Ucrânia se sair bem nessa história aí e que eles parem de sofrer e tenham paz. Eles precisam de paz, é só isso que eles querem. Beleza, pessoal? Valeu!